E agora a gente vai falar sobre as investigações da morte da Natália Garnica, que foi envenenada. O crime aconteceu em fevereiro deste ano na cidade de Pontal. Aí a mãe dela, Elizabeth Arrabassa, é a principal suspeita do crime, que a gente vem acompanhando e contando isso para vocês. A Polícia Civil aguarda então a bilhetagem de alguns celulares para encerrar o inquérito e encaminhar isso à Justiça. E além da Elizabeth, a polícia também investiga o envolvimento dos irmãos de Natália, o Luiz Garnica, que já está preso pela morte da esposa, a professora Larissa Rodrigues, e a Viviane Garnica. Isso porque os dois estiveram na cena do crime depois da morte da Natália. Hoje à tarde, o delegado da DEIC comentou sobre essas investigações. Pelo que nos foi dito pelos socorristas do SAMU, a cena da casa da Natália estava de uma certa forma, né? E aquilo que nos foi dito aqui pelo Luiz parecia de outra. Então, o que nós precisamos saber é exatamente como estava, se foi de uma certa forma mexido, né, na cena do crime, se houve alguma mudança, tanto no corpo, principalmente no corpo, ou na casa, no quarto, que dizem que foi lavado e tudo mais, isso não é permitido. Eles teriam limpado a casa, principalmente o quarto. Exatamente. Parece que houve uma limpeza, lavaram logo em seguida, alguma coisa assim. Então, ficando constatado isso, eles incorrem num crime, então, de fraude processual. Doutor, como é que estão as investigações, né? A polícia ainda está aguardando o depoimento de outras pessoas nos próximos dias? Sim, no caso da Natália, nós já estamos quase finalizando, faltando somente agora o que foi extraído do celular, principalmente da Viviane, que chegou por último para nós. Então, nós estamos agora analisando, essa semana já devemos finalizar, e aí nós o inquérito praticamente ele já será encerrado. Talvez alguma questão ou outra com relação também aos telefonemas que foram feitos por todas as pessoas que estavam lá naquela casa, né? Então também isso ainda não chegou, as companhias telefônicas ainda não mandaram para a gente. Que a Elizabeth foi a autora, não há dúvida para a polícia. Agora, o envolvimento dos irmãos, principalmente na questão de limpeza da casa e tudo mais, isso ainda está sendo apurado, mas é bem provável que seja constatado isso aí. Tá? As investigações estão caminhando para esse sentido, entendeu? Que os dois irmãos talvez tomaram conhecimento naquele momento do que tinha acontecido e aí resolveram, de alguma forma, facilitar ou ajudar a mãe. Pois é, a polícia então segue apurando, né, qualquer denúncia que chega sobre o envolvimento de Elizabeth Arrabassa em outros crimes. Além das mortes de Larissa e Natália, a aposentada também está sendo investigada em outros 3 inquéritos. O da cachorrinha Babi, que pertencia a Elizabeth e também a Natália, e a Babi, que morreu dias antes da Natália. Foi feita a exumação do corpo da Babi e a polícia agora aguarda o resultado do laudo. Até agora não chegou. Também tem um inquérito que investiga ali uma tentativa de homicídio. Há praticamente 7 anos, ela teria tentado matar uma amiga que morava na cidade de Pontal. A mulher já prestou depoimento e contou que Elizabeth ofereceu ali uma joia para ela comprar, mas como ela não quis, a Elizabeth foi buscar a joia de volta. A mulher então disse que estava com dor de cabeça e a Elizabeth ofereceu um comprimido. Ela tomou e horas depois começou a passar mal. A vítima chegou a ficar internada em coma, mas sobreviveu. E em outro caso, que teria ocorrido há 9 anos, também está sendo investigado pela polícia. O delegado falou sobre essa investigação. Outros casos vêm aparecendo, tá? Um deles é este, que uma mulher que teria uma relação de amizade com a Elizabeth, já faz um tempo, 9 anos, morreu, foi encontrada morta em casa. E pelo que nós temos conhecimento até agora, essa pessoa gozava de boa saúde, não tinha nenhum problema de saúde, apesar de ter uma idade mais avançada, mas segundo o próprio médico que a atendia na época, falou que ela sempre cuidava da sua saúde, então não teria muito motivo. E o médico que atendeu no serviço de verificação de óbito disse que existe alguma suspeita, sim,
de que ali poderia ter alguma coisa relacionada, talvez, com o chumbinho. Isso a gente precisa investigar, porque naquele momento em que o corpo foi levado para o serviço de verificação de óbito, não havia nenhuma suspeita de nada, nenhuma marca externa, nada que... E a procura também do exame não deu em nada também, mas leva, pelo que ele viu, algumas... são termos médicos, né, que leva a crer que poderia sim, né, ser veneno. Então é isso que a gente tem que investigar. Doutor, o senhor vai pedir a exumação do corpo dessa mulher? Eu vou falar com o IML e nós devemos pedir sim a exumação, mas antes nós vamos entrar em contato com a diretoria do IML, daqui de Ribeirão Preto, para saber a forma como a gente irá fazer isso. Doutor, tem ainda uma mulher que passou mal, né, que já prestou depoimento. A polícia também está apurando esses detalhes. Sim, esse é um outro inquérito que já foi instaurado, ela já foi ouvida, nos trouxe documentos do hospital e o hospital também vai nos fornecer outros documentos aqui para que a gente analise. Até a gente tem que encaminhar esses documentos para um médico da polícia científica, para nos dizer se o fato dela ter ficado internada uma semana na UTI, logo depois de tomar um comprimido que a Elizabeth deu, quer dizer, mesmo modus operandi, né, dos casos que a gente entende que foi da Natália e da sua nora aqui em Ribeirão Preto. Você vê que coisa, gente. É impressionante porque, assim, a polícia está investigando um negócio muito sério. Segundo a polícia, essa senhora que você vê ao lado aqui pode ter envenenado um monte de gente, pode ter matado mais gente, pode ter tentado matar mais gente, cachorro. Que história, né? E a Elizabeth, essa senhora que você vê aqui, sempre negou o crime, qualquer tipo de crime. Ela disse que não tem nada a ver com isso e que ela é inocente.